O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Cadê Meu Norte? Hoje recebendo nossos professores da casa, mais uma vez, né? Nós para compartilhar um momento importante, que é a pós-graduação e a graduação aqui da Universidade do Campus de Francisco Beltrão tiveram numa viagem, né, num projeto vinculado à Espanha e à UniOeste Campus de Francisco Beltrão, né? Então, é muito bom recebê-los, professores, professor Marlon, professora Roseli, né? E no podcast que é organizado pelos discentes e docentes dos cursos, né? Geografia, Licenciatura e Bacharelado da UniOeste Campus de Francisco Beltrão. E hoje a gente vai falar um pouco de um projeto que vocês realizaram na Espanha, né? O vínculo institucional da UniOeste com a Espanha e as suas instituições. Então sejam bem-vindos. E aí, se vocês puderem dar uma saudação inicial. Depois fala que eu começo. Então, olá pessoal, prazer novamente estar aqui e agradeço por poder ter esse espaço para a gente divulgar um pouco do trabalho, da pesquisa e ao mesmo tempo essa interação, né, com os nossos seguidores aí do YouTube do Cadê Meu Norte. Obrigada. Também agradecer, né, o convite para participar novamente aqui do programa pessoal em ter organizado, né, e essa oportunidade da gente poder falar um pouco mais das nossas pesquisas também, normalmente só dentro dos nossos espaços mais restritos que a gente pode falar, né? Então, isso aí, vamos lá. Nós agradecemos também a participação, né? Então, para dar início, acho que pode intitular esse projeto, né? Eu vou ler para pedir licença para vocês, porque é grandinho, né? Então, foi realizado o projeto Produção de Alimentos no Brasil e na Espanha, denominações geográficas de origem, políticas de desenvolvimento e participação de sujeitos do campo, né? Então, como que surgiu esse projeto e qual que foi o objetivo desse projeto que buscou essa interação do Brasil com a Espanha? Esse projeto, né, é um projeto de pesquisa que ele vai surgir dentro de uma linha que nós temos de pesquisa do programa de pós-graduação, com pesquisas que os professores dessa linha, que no caso sou eu, o professor Marlon, o professor Fernando, o professor Ricardo e o professor Luiz, já desenvolvemos a respeito da produção agrícola, da produção de alimentos, da dimensão econômica, e a questão da produção de alimentos, e entender isso, né, como fundamental, especialmente para a região sudoeste do Paraná, para o Brasil, e ter essa possibilidade de comparar com a Espanha, foi o motim, né, que nos incentivou a estudar e também a ir para a Espanha, né? Fomos eu e Marlon, mais 2 estudantes de doutorado, que foram fazer o chamado doutorado sanduíche, e lá nós tivemos essa oportunidade de fazer esse trabalho, que é um projeto que não acabou, ele ainda está em andamento, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também me lembrar que era um edital, né, do CNPq que era especificamente para a internacionalização das atividades dos programas de pós-graduação, né, tanto para os alunos de doutorado, que é o que a gente chama do doutorado sanduíche, passar um tempo fora, quanto para pós-doutorado, para os professores mesmo passarem mais um tempo fora, né, se atualizar, pesquisar algum outro tema que já fazia algum tempo que não estuda, ou mesmo para conhecer uma outra universidade, que a ideia do pós-doutorado não é um curso, muita gente às vezes acha que é um curso, né? Mas ele é um estágio numa outra universidade para entrar em contato, fazer contatos, conhecer uma outra realidade. No nosso caso, né, a gente estava já discutindo se a Roseli tem contato já com a França também, já desde 2018, né? 2016. E eu em 2020 com esse pessoal de Madrid. Aí a gente ficou ali entre as duas e o que acabou fechando mais o acordo mesmo foi com o pessoal de Madrid, né? Então, aí essa ideia de ir também conhecer
cotidiano e o trabalho de uma grande universidade europeia, né? Essa também era uma das nossas motivações aí para isso. E de que período vocês ficaram na Espanha, né? Não sei se vocês ficaram no mesmo período, como que foi, e as atividades que foram realizadas, né? Acho que é importante também pontuar quais são as universidades parceiras, se foi uma universidade só, como foram essas atividades realizadas lá. Então nós fomos, a Roseli foi um pouquinho antes, né? Foi lá pelo dia 10, 12 de dezembro de 2022 e eu fui dia 21, né? Porque aí, por aquelas questões ali de final de um governo, o CNPq liberou o dinheiro, mas acabou exigindo que a gente fosse ainda todo mundo no final de 2022, ainda em dezembro de 2022. Aí nós fomos os 4, né? Eu, a Roseli, a Carolina, que era aluna de doutorado na época, e o Moacir, que está no doutorado ainda também. Fomos os 4 em dezembro, com dias diferentes, mas todo mundo em dezembro. Os alunos para ficarem 3 meses, né? E a gente para ficar 6 meses. Aí também voltamos com alguns dias só de diferença, mas ficamos 6 meses lá, né? Aí o principal das atividades foi com a Universidade Complutense de Madrid, né? Que é essa universidade que nos recebeu e que aí, além do contato que a gente já tinha lá com uma das professoras, a professora Rosa Mecha, né? Ela trouxe mais 2 professores lá para participarem com a gente, a professora Suzana Ramires e o Robin Larsimon, que já estudavam também essa questão, né, das denominações de origem de alimentos e especialmente do vinho. Aí a gente acabou então, né, desenvolvendo mais essas atividades lá também sobre o vinho, além de ser mais interessante desse ponto de vista de estudar as denominações de origem, que é algo muito mais avançado, né, no vinho lá então, na Europa como um todo, mas também porque tinha esses professores lá que já eram especialistas, né? Aí a partir deles a gente acabou também depois, né, entrando em contato com vários outros professores da Universidade de, ajuda a lembrar, de Valladolid, Salamanca, Valladolid, Burgos e a Santiago de Compostela. Se estivesse em Barcelona. E eu também estive em Barcelona. E também em contato depois na Universidade de Le Mans, na França. E aí desenvolvemos trabalhos de campos, visitas a unidades produtivas, né? Não conseguimos ir em todas as regiões da Espanha, até porque ela é maior do que a gente pensa, né? Só de regiões produtoras de vinho com essas denominações de origem são mais de 60. Né? Nós fomos umas 10, assim, já deu para ter uma noção bem interessante assim, do processo lá de como funciona. Né? Além de ir nas universidades, fizemos trabalho de campos com professores e por conta própria também. A gente alugava o carro e ia embora se enfiando pelo interiorzão lá e conhecendo aqueles cantos da Espanha. Né? Conhecendo aí. Isso, e nós tivemos uma oportunidade, então. Também, a princípio, nós queríamos estudar não só o vinho, mas o vinho, a produção de queijo, a produção de azeite, de presunto. E quando nós chegamos lá, a dimensão era muito maior do que a gente imaginava, tanto territorial quanto dessas especificidades. Nós tivemos a oportunidade, então, de conhecer também uma região da Astúria com a produção de queijo, né? Uma figuraça que conhecemos lá de produtor de queijo, que produz queijo com denominação de origem. Também a oportunidade de conhecer uma produção, um resgate de uma produção de olivares, né? Produção de azeite. E um projeto que acabei, por conta de estudo de gênero e adentrando lá e conhecendo esse movimento, que é das ganadeiras em redes, que é a produção de carne, né, através da ganadeiras, seria a nossa pecuária aqui, mas produzida por mulheres. Então, toda também na ideia do vinho, mas a prioridade acabou sendo a produção de vinho mais estruturada e que também já fazia parte do grupo de pesquisa da professora Rosa, da professora Suzana, do professor Robin. Inclusive o Robin esteve aqui na Argentina, né, e conhecia e estudando também o vinho. Então era muito interessante essa construção desse diálogo, desses conhecimentos, né, em torno dessa produção. E como disse o Marco, também estive na Universidade de Barcelona, lá no Instituto de Gênero, então muito interessante, da geografia, que é a referência internacional no debate de gênero desde a década de 1970. Então, mas as nossas visitas, basicamente, que foram muitas, como o professor Marlon falou, foi muita andança, né? Era um trabalho difícil, né? Tem que tomar vinho, um trabalho muito difícil, mas chegou uma hora que eu nem queria tomar vinho, né? Porque realmente foi um trabalho muito intenso, porque a Espanha é muito grande, então a gente era horas de estradas,
né, para chegar, para conhecer, então estabelecer esse contato, mas também tivemos os contatos com os conselhos reguladores, com representantes dos conselhos reguladores, né, com o Ministério da Agricultura. A gente conseguiu uma entrevista então no Ministério da Agricultura e com os bodegueiros, né, que eram aqueles que a gente, os bodegueiros, os que produzem os produtores de vinho, e que a gente tinha esse contato direto. E aí, olhando essa perspectiva tanto da legislação, quanto a própria perspectiva da estrutura econômica para a produção do vinho e as relações de trabalho, dentre essas relações também de gênero, como que isso se dá na produção de vinho. Então o trabalho foi bem tentando abordar diversas dimensões, né? A gente pode dizer complexo, né? Acho que o avanço do projeto que foi feito em parceria mostra também, né, professor, mais da geografia econômica, geografia na agricultura, né? O professor ali também a geografia agrária, a geografia de gênero, né? Então acho que mostra essa amplitude dos olhares também, nessa perspectiva de análise dessas relações espanholas, né? E aí perguntando para vocês, já que tiveram várias visitas e trabalhos de campo, entrevistas, e essa pesquisa realmente de campo de fato, né? Como foi essa relação da chegada na Espanha, né? Como foi a relação institucional com os pesquisadores, né? Tiveram desafios, tivemos limites, perspectivas positivas, né? Como que foi essa receptividade também do povo espanhol para vocês brasileiros, né? Nesse processo de pesquisa? O Marlon já conhecia, então nós fomos bem recebidos na universidade. Acho que dentro da universidade, pelo fato do Marlon já ter estado lá, isso nos facilitou. Também quando fomos para a França, para a Alemanha, nós tínhamos lá o contato, que eu já tinha de muitos anos com o François Laurent. Então isso nos facilita. Então um contato na universidade, eles nos conhecia e sabia aí da seriedade da universidade, né? Porque a Unioeste, ela tá fora e ela é muito bem conceituada. O professor Fernando também esteve no seu estágio de pós-doutorado. Então, dentro da universidade, isso nos facilitou, porque foi abrindo. Então, esses professores, Suzana, Robin, a professora Rosa, eles iam nos indicando para esses trabalhos. Mas também nós tínhamos um jeitinho brasileiro, né? De buscar, de entrar em contato, pegar o telefone, ligar, marcar. Então, isso foi, do ponto de vista institucional, né, tranquilo, porque a gente já foi com essa parceria prévia. Não é algo que nós chegamos lá, ela já vinha sendo construída, né, especialmente pelo professor Marlon. Mas do ponto de vista, no geral, nós tínhamos uma condição melhor que a condição do migrante, porque nós estávamos com uma bolsa paga pelo governo brasileiro, né, porque o custo de vida é elevado, mas a gente tinha toda uma estrutura, né, diferente da relação do migrante. Eu tive contato lá com a Sociedade de Cultura Brasileira, né, e em várias oportunidades de reunião com o pessoal, e que se tinha lá muitos, basicamente migrantes, né? Mas migrantes assim, daqueles que estavam chegando a migrantes que estavam lá há 30 anos. E aí a vida não é fácil, né? É importante a gente falar isso, que há também uma ilusão de que a vida na Europa é mil maravilhas, é tudo. Não, é tão difícil quanto aqui. A minha impressão é parecida também, até eu tinha ido já em 2020, como foi falado, né? Mas naquela situação muito maluca que a gente viveu da pandemia, então o contato tinha sido muito restrito naquele momento, né? Então agora, em 2022, 2023, é que a gente foi ter um contato mais forte com eles, conhecer mais gente, né? E assim, mesmo eles sendo um pouco mais formais do que o nosso padrão aqui, mas eles não são aquele estereótipo do europeu que a gente imagina, sabe? Aquela coisa dura, seca, assim e tal. São bem mais parecidos com o nosso jeito até do que a gente imagina, né? Depois que quebra aquele gelo inicial ali, então... E quando a gente saiu de Madrid, porque Madrid também tem aquela coisa de cidade grande, né? Uma cidade muito grande, a universidade é gigante, todo mundo corre de um lado para o outro, todo mundo tem muito tempo para ficar te dando atenção, assim. Mas quando a gente saiu de lá, fomos para as outras universidades menores, aí é igual vir para Beltrão. As pessoas te levam no trabalho de campo, te levam para tomar vinho, só não te levam para casa porque ia embora no outro dia. Então, né? Achei nesse ponto até surpreendeu positivamente, né? Eu acabei participando também depois em algumas atividades com a Associação dos Geógrafos Espanhóis, também a mesma receptividade, assim, de
de sair com eles, para fazer atividade de campo, depois sair para jantar, bater papo, e trocar contato e manter contato depois, assim, bem parecido até com a gente aqui, assim, né? Claro, com essa ressalva, eles têm uma formalidade um pouco a mais do que nós, que eu até acho boa também, porque eles têm uma seriedade muito grande, assim, né? Uma coisa que ele falava antes da gente ir para lá e que eu não tinha, que aí fui perceber que era verdade. Se tu combina uma coisa lá com um deles, no dia tal, hora tal, ou se tu diz vagamente que vai fazer alguma coisa, ele vai te cobrar para fazer aquela coisa, naquele dia, naquela hora. Não tem aquela coisa de assim, um dia a gente combina. Não existe isso. Ou diz, vamos fazer um projeto junto? Vamos. Passou uma semana, eles estão te cobrando. E vamos fazer um projeto sobre o quê, quando e onde. Né? Então eles têm esse lado mais formal, mas eu acabei achando interessante também porque eles têm essa coisa um pouco mais, né, de a gente brasileiro tem essa coisa um pouco mais leve, assim, um pouco mais neles. Então tem a coisa um pouco mais assim, né? Faz ou não faz, não tem esse meio termo, assim, né? Então, mas no geral foi bem receptivo. Claro, como o Roseli falou, a gente estava numa condição também que a gente não estava disputando o mercado de trabalho com eles. A gente estava indo lá como colega de pesquisa, passar um tempo lá, né? E possivelmente no futuro abrir portas aqui para eles virem para cá também, como acabou já no ano passado, né? A professora Suzana veio e passou aqui alguns dias com a gente, fazendo atividades aqui também. Então, nesse ponto aí foi excelente a receptividade, não temos o que falar, né? Assim. É bom ter as impressões também, né? Tanto do processo acadêmico quanto do processo pessoal, né? Enquanto pesquisadores, professores, também essa relação com países europeus, né? Que a gente tem também enquanto, né, brasileiros. Logo depois, só lembrando, depois que a gente veio embora, já foi mais uma aluna nossa do doutorado para lá, mas não vinculada ao nosso projeto, com a bolsa daqui do programa, e ela ficou lá de setembro do ano passado até agora março de 2024. E foi excelente também, ela deu aula lá e tudo assim, então acho que convidado para dar aula, foi excelente também. O projeto também abre portas, né? Acho que esse é importante a gente mencionar também que, apesar dos doutorandos terem ficado 3 meses, né? Com sanduíche, os 2 que acompanharam, mas os professores ficaram 6 meses, né? Então acho que as experiências são diversas, né? É meio ano vivenciado e vivido nessas regiões, nessas universidades, nas pesquisas, né? E aí, acho que as parcerias também que deram certo foi em relação, vocês tiveram um evento, né, organizado ano passado, um evento online, ibero-americano, né, de pesquisas em geografia. Acho que também, se vocês puderem falar um pouco dessas parcerias, que se firmam a partir dessa experiência lá na Espanha, mas também que estão dando frutos, né, e acho que o professor comentou que está em andamento ainda, né? Então, como que estão essas parcerias e quais são os frutos colhidos desse processo? Então, nesse evento, até foi outra dessas coisas que acontece assim, por acaso, quando a gente vai. Que a gente estava na Universidade de Burgos, a gente foi na Universidade de Burgos, que é acho que 200 quilômetros ao norte de Madrid, uma universidade grande também. E a gente foi para conversar com uma professora de lá, que é uma dessas especialistas nas denominações de origem de vinho. Ela estuda a região lá, especificamente aquela região ali perto de Burgos. E quando a gente já estava indo embora, aí ela falou, tem um brasileiro que está aqui também, vai ficar 2 anos aqui com a gente, quer conhecer? E aí a gente foi lá conhecer. Era o professor Igor da Universidade Federal do Espírito Santo, ia passar um tempo lá com eles. E aí nos demos bem com ele, e essa coisa de, vamos conversar mais para frente, e de repente fazer um evento. Ali já saiu papo de carioca quase. Aí dali a um tempo, a coisa andou mesmo, né? E aí acabamos organizando junto com eles, a Roseli que coordenou aqui esse evento online, e acabamos trazendo alguns desses professores que a gente tinha conhecido lá também, e outros professores brasileiros. Acabou sendo aí uma parceria nossa com a universidade, pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo e a Federal de Roraima. Federal de Roraima. E com professores dessas universidades, além de professores de lá, tanto de Valladolid, até o professor lá, que é uma figura, o Fernando Molineiro, né? Que é um professor aposentado, né? Inclusive, é uma figura muito conhecida da Espanha, foi até importante para a gente ele participar, assim, que é uma figura referência, além de professores da universidade lá de Madrid mesmo, né? Então foi um evento aí para discutir mais um tema mais amplo, que afetasse a todo mundo, que são várias áreas de pesquisa diferentes, de metodologias de pesquisa. Acabou sendo muito bom, assim, estamos conversando para fazer outro futuramente, né? Que também abriu mais portas aí de contatos aqui dentro do Brasil, que também
A gente aqui dentro também tem essa coisa, né? O Brasil é tão grande, né? São mais de 70 cursos de pós-graduação só de geografia. Então, a gente acaba, às vezes, conhecendo o pessoal que não vai para fora, né? Porque aqui dentro também é Diversidade. Não sei se na Europa inteira tem 70 cursos de pós-graduação em geografia que tem no Brasil. É uma loucura. Na Espanha deve ter uns 10, na Espanha inteira. Só no estado de São Paulo tem mais do que isso, no Paraná. Então, né? Às vezes a gente precisa ir para fora para encontrar algumas das pessoas aqui de dentro, mas não tem jeito, é isso. O Brasil é essa loucura. Assim como num outro evento que eu fui lá, eu conheci vários brasileiros lá que aqui no Brasil nunca tinha encontrado, pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, que acaba às vezes não se encontra. A gente fica nesse eixo mais aqui sul do Brasil até São Paulo, né? O pessoal do Rio vai mais para o norte e assim. As parcerias. São vários países, sim. E possibilidade de continuar a pesquisa também para frente. Né? E esse evento, né, nesse hall de ampliação, nós tivemos a professora Verônica Ibarra, do México, né, com a qual também já tinha algum contato anteriormente, e a professora Verônica também, uma geógrafa feminista, veio compor o debate neste evento, e a professora Carla Pedranazzi, da Argentina, né, porque como é um debate ibero-americano também, então são as redes que vão se constituindo, essas redes de trabalho, de colaboração, e que podem, né, dar novos frutos. A professora Carla Pedranazzi, por exemplo, era um contato que tinha uma relação direta com o professor Igor Rubaina. Então, vão se ampliando essas redes de trabalho e é uma possibilidade, né, de integração. E também, depois disso, nós tivemos já alguns colóquios, defesa acho que ainda não participaram nenhum, mas nós tivemos colóquio de pesquisa de doutorado com a professora Olga Manchas, que esteve participando conosco, a própria defesa da Carol, depois que chegou na sequência, a Carol voltou para o Brasil, ela fez a sua defesa de tese de doutorado, na qual estava participando lá os professores de Valladolid. Enfim, é uma rede que vai crescendo e a gente vai mostrando a universidade, vai mostrando a geografia brasileira e também vai abrindo campo para vocês, né? Que eu acho que é importante, eu já estou quase me aposentando. Vocês estão aí e tem um caminho para trilhar. Isso é muito importante, quando a gente sai do país, essa seriedade de tratar a ciência brasileira e de mostrar que você não vai sozinho. Você vai, mas você leva todo o curso, toda a universidade que você está. Lá não vão lembrar se você fez alguma coisa que não é bacana, se você não tratou com a seriedade devida o fulano, mas vai lembrar da sua instituição. Então é fundamental essa seriedade. E eles levam muito a sério o que a gente fala, né? Eles querem ouvir o que a gente fala. Sim. Mostra também a importância da trajetória que, né, os professores, os cursos e a pesquisa na geografia têm feito, né? E sendo levada para fora, né? Acho que é uma discussão importante porque abre as portas para quem está na graduação, né? Tanto os nossos novos calouros ou veteranos, mas também quem está na pós-graduação, né? Aqui com mestrado e doutorado, que os dois professores fazem parte e orientam também, né? E nessa perspectiva de pensar as possibilidades dos projetos, né? E a continuação do projeto em si, com os estudos que vocês fizeram, há uma discussão ou algumas proposições sobre a nossa região ou sobre a região sul, a partir da identificação que foi feito e que foi visto lá na Espanha, né? Porque a gente sabe ou ouve falar sobre produtos de denominação de origem mais no sudeste, né? O queijo da canastra, por exemplo, né? Em outras territorialidades, né? E aqui na região sudoeste do Paraná, na região sul, a gente consegue ter algumas aproximações sobre uma identificação de origem ou produto identificado territorialmente, né? Que se a pesquisa deu essa possibilidade de a gente abrir o horizonte a partir desse projeto, né? Sim, porque era esse um dos objetivos, essa relação, entender como que isso funciona, porque denominação de origem, ela também tem uma relação muito forte com a qualidade, né, da produção, com essa relação muito próxima que a gente tem aqui da produção de um grupo determinado, que tem esse vínculo com o território, mas especialmente com a qualidade, e pensa todo o processo, né, desde a produção até comercialização e tudo mais. E quando a gente olha para o Brasil, e aí especificamente para o Sudoeste, por exemplo, a produção de queijo hoje é um debate muito forte, né? Nós temos a ProSud aqui para qualificar essa produção de queijo, a produção de vinho, né, em várias regiões do Brasil. Então, isso a gente olha e traz, observamos também que estamos muito longe em alguns setores,
para chegar na questão da ter um produto com a denominação de origem, mas nós temos esse potencial, né? Mas nós precisamos de um aporte, porque quando a gente fala de denominação de origem na Europa, nós estamos falando de uma política, né? Que é uma política europeia, que é uma regulamentação sobre isso. Então nós ainda precisamos avançar muito nesse sentido. Mas olhando, né, em termos da pesquisa, assim, nos trouxe, e o professor Marlon depois apresenta um projeto na sequência também financiado, e hoje nós estamos então finalizando esse projeto que nós fomos de internacionalização, e aí como fruto disso também dessa internacionalização, hoje nós temos um projeto que o professor Marlon está coordenando. Podia falar um pouquinho dele, né, Marlon? Ele está começando ainda agora, né? Até porque a gente está ainda trabalhando nesse outro projeto, né? E, na verdade, começou agora em janeiro desse ano, né? Foi assinado em janeiro desse ano o projeto. É uma continuidade desse projeto, mas agora focando mais no Paraná, né? Que nesse outro primeiro que a gente foi, a ideia era mais entender a partir da origem, né? Dessa ideia da denominação de origem e principalmente do vinho, né? Na Europa e comparando com o que tinha aqui no Brasil. Mas agora a ideia é mais o contrário, é mais analisar as novas regiões já de expansão, mais especificamente agora sobre o vinho no Paraná, né? Porque é uma região que tem menos de 10 anos dessa expansão, né? Desses, que se chama dos vinhos finos ou vinhos de qualidade, né? Para a gente diferenciar do que tinha aqui há muito tempo do vinho colônia, né? Disso que se trata, né? Desses novos vinhos já feitos com todo o processo, né? Tradicional como deve ser, com qualidade, com a uva própria para aquilo, né? Que no Brasil, no Rio Grande do Sul, isso já tem quase 30 anos, é a região mais antiga, que já tem denominação de origem, indicações geográficas. Santa Catarina um pouco depois e o Paraná é agora. Então está bem em processo isso, né? Inclusive só tem uma região do Paraná que conseguiu uma indicação geográfica, que é Ibituruna, que a gente está marcando para ir lá visitar também, né? E outras regiões estão começando esse processo. Então está ainda em processo esse debate, as normas, tudo isso. Então acaba sendo até mais interessante para a gente também tentar se inserir ali até no debate da formação disso, né? Então a gente teve, quando a professora Susana esteve aqui, a gente acabou visitando uma vinícola lá perto de Curitiba, uma vinícola pequena, mas que eles estão nesse processo de pedir lá não a denominação de origem, que é o estágio mais avançado, do primeiro que é uma indicação geográfica, chamada de Campos Gerais, os vinhos dos Campos Gerais. E eles ainda estão em processo, então é interessante a ideia de se inserir ali até para ver no meio como que a coisa vai ocorrendo e, se possível, até, né, à medida que a gente vai estudando, poder dar sugestões, auxiliar, algum tipo de contribuição, né? Porque realmente ainda está ocorrendo, né? Na Europa isso já é muito consolidado, no Rio Grande do Sul mais ou menos já consolidado, em Santa Catarina um pouco, mas aqui está começando ainda. Aqui no Sudoeste, então, praticamente nem se fala, né? No vinho mesmo aqui, a gente também, agora ano passado, a gente fez alguns trabalhos de campo, a gente viu que o potencial do vinho aqui realmente é problemático, né? Não vou ser sincero, o pessoal daqui fica bravo quando eu falo, né? O potencial para vinho fino aqui na região é quase nulo, até pela questão do clima, né? O clima aqui não dá para se formar aquelas uvas. Mas tem outros potenciais fantásticos aqui, dos embutidos de suíno, por exemplo, do mel. O mel da região aqui é fantástico. Tem todo o potencial de ter uma indicação geográfica até uma denominação de origem, né? Até porque o sistema, né, como a Roseli está falando, no Brasil ele já tem assim, umas regulamentações mais estruturadas, mas ele ainda é aquela coisa um pouco solta, né? Enquanto na Europa ele começa uma região para pedir uma denominação de origem, ela faz o pedido para Bruxelas e envia aquilo para Bruxelas e tem que esperar aquilo vir toda uma cadeia ali de comando na coisa, né? E essa cadeia é europeia, é nacional e depois ela é regional, porque não existe a denominação de origem nacional, elas são todas regionalizadas, todas territorializadas. E aí a região tem que formar, né, como é que chama, um conselho regulador, e esse conselho regulador vai entrar em contato tanto com o Ministério, com os conselhos nacionais, aquela coisa toda para ir até Bruxelas. E aí faz toda uma regulamentação daquele produto específico, com as normas de por que aquele produto daquela região merece ser diferenciado, ter o seu nome protegido, né? E ser diferenciado das outras regiões que produzem o mesmo produto. Por que o vinho daqui é diferente daquele vinho ali do outro lado? Acho que até é uma boa pergunta que talvez eu poderia ter feito no início, né? Qual que é a diferença de denominação de origem e indicação geográfica? O professor comentou que era um estágio, né? O que a gente poderia, de forma bem
geral, né? Como que a gente pode definir isso, para que até quem está nos acompanhando possa entender, né? Pensar, qualquer produto que é produzido em determinada localidade pode ser indicação geográfica ou denominação de origem, né? Sim. Qual que é o conceito dessas determinações, né? Que assim, porque depende da legislação que é aplicada também. Lá existem graus diferentes. Né? No Brasil só tem 2. Na verdade, eu confundi, todas são indicações geográficas, mas existe a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência, ela é o reconhecimento que aquele produto é tradicionalmente já produzido numa determinada região, seja por condições naturais ou por características culturais e tal. Como o nosso queijo colonial, por exemplo, que o pessoal está buscando agora. Ou lá o que a gente estava debatendo outro dia, o barreado ali do litoral do Paraná, ele tem uma indicação de procedência protegida. A cachaça de Morretes. Mas ele não é ainda uma denominação de origem, porque a denominação de origem já é um processo mais complexo, que indica uma altíssima qualidade daquele produto com diferenciação às outras regiões, quanto uma combinação de condições naturais e processos culturais e produtivos que dão essa exclusividade, vamos chamar assim, daquele produto com relação a outras regiões. Que dificulta, porque digo, mesmo que eu aplique os mesmos processos em outra região, eu não vou conseguir ter o mesmo produto, porque o clima, ou o solo, ou a combinação disso tudo aqui nessa região, por exemplo, tem uma uva aqui que é única, tem um mel aqui que é único, porque só tem aquela combinação daquela florada com aquelas abelhas que só tem aqui naquela região. Então é uma combinação tanto de condições naturais quanto do processo, né, social que é aplicado ali. E acho que bacana também, né, Marlon, para não ter dúvida. Quando a gente fala da questão da dificuldade de produzir um vinho, uma denominação de origem sudoeste Pará, a gente não está falando que o vinho é ruim ou que não tenha qualidade, não é isso. É que ele não reúne esse conjunto de características necessárias para a gente falar em produção com uma denominação de origem. Acho que é importante, porque é marcado, tem tradição, a produção, mas muita gente, por exemplo, produz o vinho aqui, um bom vinho, mas a uva não é produzida aqui, então vem de qualquer outra região, então isso não caracteriza como uma produção com uma denominação de origem, porque teríamos que casar a produção de uva, as formas de cultivo, o tipo de uva e o vinho em si. Então, eu acho que é importante, para não ter essa dúvida, nessa relação, não é a qualidade do produto em si, mas ele não tem esses atributos para a produção ter uma denominação. Me lembrou uma outra coisa dentro disso que diferencia a indicação de procedência da denominação de origem, que para ser denominação de origem existem regras muito mais rigorosas para o produtor poder estar dentro dela. A indicação de procedência é uma coisa mais livre, um pouco. E aqui na denominação de origem tem toda uma série de normas técnicas, sanitárias e de qualidade produtivas que o produtor tem que seguir à risca, que ele vai ser inspecionado por uma auditoria externa, né, e que pode excluir ele do processo dele poder usar aquele nome. Então a denominação de origem é mais rigorosa nesse sentido, ela é um pouco excludente também. Pode ter 200 produtores aqui na região, mas só 30 vão poder estar dentro usar aquele nome. Não basta estar naquela região, ele tem uma série de normas ali, tanto de qualidade, de sanidade, ambientais e etc, que ele tem que estar dentro, e o produto dele vai ser inspecionado dentro de um padrão de qualidade. Não atingiu esse padrão aqui, que varia muito conforme o tipo de produto. O mel é uma coisa, o vinho é outra, a acidez do azeite, eu não sei o quê. Cada produto vai ter uma diferença. Como é que eles chamam lá? Não é lista de normas, mas é uma especificação. Um conjunto de critérios técnicos que tem que seguir. Então não é só a parte territorial, né? Mas tem a parte da legislação, a política pública também para se chegar nesses produtos aqui na região sudoeste, no Paraná, partem também todo esse contexto, né? Então acho que é importante a gente deixar explícito, né? Eu acho que a fala dos professores ajuda a gente a deixar mais nítido esse processo, né? E até alcançar outras possibilidades da continuação das pesquisas, né? Como o professor falou, que há esse projeto financiado pelo CNPq, né? Mas também foi feito o evento, então são produtos a partir daquele projeto inicial, né? E que bom que estão gerando frutos a partir de agora, né? E, em consequência, vão gerar outros frutos, sejam acadêmicos indo para lá ou os professores da Espanha ou de outras regiões, países, que eles possam vir para cá, né? Acho que tivemos exemplo da professora Suzana.
Acho que já para encaminhando para o final, né, pelo nosso tempo, e a conversa vai e vem, né, mas agradecer muito a presença de vocês, né, e também, caso tenha algum outro registro que vocês queiram fazer sobre a importância desse projeto, né, a gente já falou que para os acadêmicos é um convite, eu acho que também é uma marcação, caso queiram conhecer a professora Roseli e o professor Marlon, né, tem as portas abertas para que façam essa internacionalização, que façam também essa parceria internacional, né. Acho que é isso, né? As portas da universidade, da UniOeste, está aberta a todos e todas que queiram, né, estudar conosco, acompanhar esse trabalho que temos feito de pesquisa, né, dentro do programa de pós-graduação em Geografia, mas também na graduação, e todo mundo é convidado a conhecer, e as portas estão abertas aqui, e outras, né, os colegas de outras universidades, sejam professores, sejam estudantes, que queiram trabalhar com seriedade essa temática e precisar desses contatos aí que a gente tem, a gente está aberto para estar indicando. Tá? É isso. Falou tudo, vamos continuar trabalhando. Trabalho mais trabalho, né? Então, muito obrigado, professores. Agradecemos pela participação no podcast, né? E também estamos à disposição para as próximas pesquisas, para as próximas parcerias. E também agradecemos o público que nos acompanhou. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio do podcast Cadê Meu Norte?